acordo com as feministas, vivemos numa sociedade patriarcal e machista, que discrimina e penaliza as mulheres de diversas formas. Conforme essas ferrenhas defensoras dos direitos das mulheres, vivemos em um patriarcado, uma sociedade que viola com consistência os direitos das mulheres e as coloca num patamar inferior aos homens. Claro, é curioso pensar que vivemos em um patriarcado quando a maior parte dos homicídios, dos acidentes de trânsito e de trabalho, dos homicídios e das ações violentas em geral tem como vítima os homens. E também que homens morrem mais cedo que as mulheres, são a maior parte dos moradores de rua e das baixas nos frontes de guerra e que geralmente ocupam as piores profissões que existem. Mas isso é mero detalhe, naturalmente. O fato é que o Ocidente, esse antro de patriarcalismo em que vivemos, concedeu às feministas, paradoxo dos paradoxos, o seu direito de se expressar livremente. Mas antes de continuar, peço que você deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo para ajudar a melhorar o alcance deste canal. E se você quiser apoiar o meu trabalho aqui no YouTube, você pode se tornar membro do canal, contribuindo com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Dessa forma, você terá acesso antecipado a estes vídeos e também acesso a vídeos exclusivos. E agora você também pode me ajudar financeiramente clicando no botão Valeu aí embaixo. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela, Twitter, Instagram e Telegram, porque eu sempre posto conteúdos diferentes por lá também. Precisamos responder em primeiro lugar a uma importante pergunta. A mulher sofre no Ocidente? Naturalmente, todos nós sofremos de uma forma ou de outra. A vida é um vale de lágrimas, como rezamos na Salve Rainha, e eu vou falar da Virgem Maria daqui a pouco. Mas não é desse tipo de sofrimento pessoal que estamos falando, e sim de um suposto sofrimento coletivo ou de classe, como certamente os progressistas o classificariam. Afirma-se com frequência que a mulher é vítima de violência e de discriminação em nossa sociedade, justamente por causa do tal patriarcado. Acontece é que, como você provavelmente já sabe, a mulher, de maneira geral, não é discriminada ou sofre violência mais do que os homens. Temos, inclusive, uma legislação mais permissiva em relação às mulheres, com dispositivos legais destinados a protegê-la. Já há muito tempo, incontáveis décadas, as mulheres no Ocidente frequentam os mesmos espaços que os homens. Mulheres saem sozinhas nas ruas, mulheres estudam, mulheres trabalham, mulheres se vestem como bem entenderem, mulheres moram e vivem sozinhas, tomando conta de suas próprias vidas. E tudo isso sem sofrerem qualquer tipo de violência por causa disso. Isso tudo parece muito óbvio para nós ocidentais. Não esperamos menos do que isso no tratamento às mulheres. E justamente porque compreendemos que homens e mulheres devem receber igual tratamento por terem os mesmos direitos naturais. Isso está implícito em nosso entendimento do mundo e da nossa sociedade. Porém, convém lembrar que nós estamos no Ocidente, e aqui as coisas são bem diferentes do que acontece em outras partes do mundo. E uma excelente forma de mensurarmos a qualidade de vida das mulheres aqui no Ocidente é justamente comparar sua situação com a das mulheres de outras partes do mundo. O mundo islâmico é um exemplo claro de como as mulheres são tratadas fora do Ocidente. Pense, por exemplo, no recente e repugnante caso do Afeganistão, onde, por ordem do Talibã, as mulheres que já vinham sendo tratadas como pessoas de segunda categoria, agora passaram a ser obrigadas a andar com o rosto coberto por uma burca ao saírem em público, e isso após o Talibã já ter cometido outras atrocidades, como fechar escolas destinadas ao ensino de meninas. Aliás, eu já tratei do tema do Talibã e do Afeganistão em outro vídeo, esse que aparece aí na sua tela. O Ocidente não apenas reconheceu os direitos naturais da mulher antes de qualquer outra cultura, ele também valorizou-a de diversas formas, fazendo com que as sociedades ocidentais sejam as únicas em que, de fato, pode-se dizer que há uma legítima equivalência entre homens e mulheres. E se isso é gritante nos tempos atuais, o fato é que mesmo no passado, nós já vimos esse mesmo fenômeno de diversas formas. Naturalmente, se compararmos a liberdade que as mulheres possuíam no Ocidente séculos atrás com a atual liberdade, a coisa é mesmo discrepante, mas isso é um anacronismo. Novamente, o certo é compararmos a situação da mulher ocidental com a das mulheres de outras partes do mundo na mesma época. Em primeiro lugar, a cultura ocidental, especialmente pela forte influência do cristianismo, foi o motor propulsor da ideia da monogamia como um valor fundamental. Veja bem, por muito tempo, homens, especialmente os mais poderosos, podiam ter várias esposas, enquanto o contrário não era permitido. Em outras palavras, o homem podia usufruir de um direito que as mulheres não possuíam. O cristianismo, com sua visão de matrimônio monogâmico,
impôs a necessidade de que ambos, homens e mulheres, tivessem o mesmo valor dentro do casamento, de forma que ambos se tornam apenas um quando se casam. Perceba que, dessa forma, o Ocidente reconheceu que no relacionamento matrimonial, homens e mulheres possuem a mesma dignidade. Na história ocidental também, incontáveis mulheres tiveram papel de destaque como rainhas, ou como rainhas consorte e rainhas mães, sendo que algumas foram inclusive imperatrizes. Pense, por exemplo, em mulheres como as rainhas Elizabeth I e II e Vitória da Inglaterra, ou na rainha Cristina da Suécia, ou na rainha Isabel de Aragão, ou na imperatriz Catarina II da Rússia, para entender do que eu estou falando. Essas mulheres detiveram grande poder e mudaram a história de seus países, marcando seus nomes, por consequência, na história do Ocidente. Mas nós, é claro, somos um patriarcado. Pense, por fim, e utilizando como exemplo a teologia católica, muito influente em nosso país e em grande parte do Ocidente, que Maria, a mãe de Jesus Cristo, é tida como a maior de todas as criaturas. Veja que numa religião caluniada pelas feministas, chamada por estas de patriarcal e misógina, nenhuma criatura é maior do que uma mulher, Maria. Uma análise fria e dedicada de nossa cultura não deixa qualquer dúvida a respeito desse fato óbvio. O feminismo é hoje apenas um amontoado de calúnias contra homens, instituições e toda uma cultura, sem qualquer respaldo na realidade, sem qualquer compromisso com a verdade. E por mais paradoxal que isso possa ser, tal movimento fajuto e caluniador só pôde existir, exatamente, na cultura ocidental. Apenas o Ocidente, com seu respeito à liberdade e à iluminação das ideias, é que poderia permitir o surgimento de algo como o feminismo. Só aqui essas mulheres possuem a oportunidade de, publicamente, demonstrar as suas ideias, por mais deploráveis que essas ideias sejam. Certamente, se elas tentassem fazer a mesma coisa no Oriente Médio ou em certas regiões da África, o tratamento recebido por elas seria bem diferente, e o mínimo que elas poderiam esperar seria uma saraivada de pedras pontiagudas. É justamente a liberdade de expressão e de pensamento, algo tão caro ao Ocidente, que permite que mesmo ideias estapafúrdias, como aquelas defendidas pelas auto-intituladas feministas, sejam divulgadas. E é bom que assim seja. Ideias precisam ser expostas à luz do sol, para que todos testemunhem a realidade do que elas significam, e a partir daí tirem suas próprias conclusões. E é o que tem acontecido com o feminismo. Cada vez mais pessoas passam a perceber como as ideias das feministas são histéricas e contraditórias, e como elas insistem em bater na sociedade que lhes reconheceu justamente o direito de falar. Se as ideias feministas fossem proibidas, é provável que as pessoas sequer pudessem um dia refletir a respeito de quão absurdas tais ideias são. Eis aí mais uma grande vantagem da liberdade de pensamento e de manifestação. Além de ser algo eticamente correto, também é mais efetivo, no sentido de que ideias podem ser devidamente filtradas. Escravas da mentira e da calúnia que são, as feministas amam elogiar culturas que perseguem mulheres, enquanto vociferam a plenos pulmões seu ódio contra a cultura ocidental, justamente aquela que concedeu às mulheres as melhores condições de vida e um grau de dignidade não experimentado por elas em nenhuma outra parte do mundo. Uma civilização que deveria ser louvada pelo feminismo como um campo aberto de ideias e de experiências que permite a todos, homens e mulheres, prosperarem e se desenvolverem, é apedrejada por feministas que, de forma inconsequente, parecem atentar contra o edifício cultural que permitiu que o próprio movimento feminino existisse. E não, amigos, isso não acontece por acaso. O fato é que, como eu sempre gosto de frisar, as feministas odeiam as mulheres mais do que qualquer outra coisa. Enquanto em outras partes do mundo direitos fundamentais das mulheres são consistentemente violados, as feministas ocidentais se preocupam em criticar um falso patriarcado, atacando as instituições que garantiram no passado o reconhecimento desses mesmos direitos às mulheres. Família e igreja, que sempre foram promotoras da dignidade feminina, são desprezadas e atacadas. Enquanto a civilização ocidental sempre engrandeceu a mulher, reconhecendo nela o dom de gerar a vida e colocando os homens a seu favor, o que as feministas fazem é desprezar esse dom, promovendo o aborto, o divórcio e toda sorte de ataque às famílias. Enquanto isso, até mesmo a palavra mulher perdeu seu real significado, com grupos progressistas afirmando, inclusive, que não é possível definir o que essa palavra significa. Coisas que sempre foram exclusividade das mulheres, hoje são requisitadas por homens que se consideram mulheres. Para estas, as biológicas, como se costuma dizer, o espaço está sendo cada vez mais resumido. E não, isso não se
deve ao patriarcado ou à misoginia de nossa sociedade. Isso se deve à loucura das feministas e dos progressistas, que demonstram sempre que possível todo o seu ódio às mulheres e ao feminino, atacando de todas as formas aquilo que sempre caracterizou a mulher, de forma bela e digna, na cultura ocidental, que, aliás, também é outra vítima do ódio das feministas. O Ocidente, o berço da liberdade e da valorização dos direitos fundamentais dos seres humanos, é a civilização que mais proporcionou às mulheres desenvolver todo o seu potencial. Em nenhuma outra parte do mundo, as mulheres foram tão livres e puderam exercer de forma tão plena os seus direitos. Nossa história é marcada por mulheres poderosas que deixaram sua marca na formação de nossa identidade, e a dignidade da mulher e do feminino foi elevada a um patamar nunca antes visto na história humana. Mas as feministas, em sua cegueira progressista, batem em tudo o que se refere ao Ocidente e à nossa sociedade, instituições tão básicas como a família, por exemplo. Dizendo lutar pelas mulheres, as feministas exalam todo o seu ódio e prejudicam justamente aquelas que elas dizem defender, ofuscando o brilho das melhores características femininas e entregando muito do espaço da mulher para homens que dele querem se apropriar. O mais curioso disso, sem dúvidas, é que tal fenômeno só pôde surgir aqui no odiado Ocidente. E cabe à nossa cultura ocidental repudiar essas estranhas ideias feministas, a fim de que a saúde social de homens e mulheres possa ser plenamente restabelecida.